Olá, Dev. Seja bem-vindo à sessão de hoje. E hoje nós vamos falar sobre estruturas condicionais. O que vem a ser estruturas condicionais, quais são as estruturas condicionais e como é que elas realmente funcionam. E desde já, eu queria agradecer por ter chegado aqui à 10ª aula. Estás de parabéns, porque acredito que muita gente já desistiu. Mas, no entanto, eu quero confiar que você vai realmente conseguir chegar até o fim, porque esse curso pretende, portanto, te render muito conhecimento a nível de lógica de programação. Sem mais delongas, queria te pedir para subscrever no canal, tá? Ativar o sininho das notificações. Não te esqueças de colocar o like em cada uma das aulas que você já teve, cada uma das aulas que você vai ter, tá? E comentar em caso que tiveres alguma dúvida ou tiveres tanto alguma sugestão ou ainda se queiras partilhar conosco de onde é que você assiste às nossas aulas. Sugira para as pessoas que você acha que estão precisando do curso, porque realmente a nossa ideia é tornar mais fácil o entendimento sobre lógica de programação e as linguagens de programação, tá? Então, vamos para a nossa sessão de hoje. As estruturas condicionais permitem que os programas executem diferentes comandos de acordo a uma condição estabelecida, tá? Ou seja, nós temos uma condição e nós queremos que seja executado um bloco de código de acordo a uma determinada precondição. Para isso, nós usamos estruturas condicionais, tá? A palavra condicional vem mesmo para dizer que depende de uma condição, tá? Tem uma condição. E existem quatro estruturas condicionais comuns, que são a estrutura condicional simples, a estrutura condicional composta, a estrutura condicional aninhada e a estrutura condicional caso, que são as quatro principais estruturas condicionais usadas a nível da programação. Como funciona a estrutura condicional simples? A estrutura condicional simples, que é usado o se, não é? É uma estrutura onde o bloco de código vai ser executado, um bloco de código vai ser executado de acordo a uma condição. Ou seja, se a condição apresentada for verdadeira, então um bloco de código deverá ser executado. Tá? Se a condição for verdadeira, um bloco de código deverá ser executado. Temos nesse momento um exercício simples que nos pede para fazer um algoritmo para receber uma idade de um utilizador e apresentar a mensagem dizendo que é maior de idade se a idade for maior ou igual a 18. Então, vamos lá abrir o Portugal e vamos ver como é que se faz essa, essa resolução. Não é? Portanto, vou abrir aqui o Portugal e, tendo então o Portugal aberto, vou comentar aqui o exercício. No entanto, não tenho idade. Apresenta que eu escreva para apresentar a mensagem, não é? Leia, idade, nós já vimos isso. Então aqui, se a idade digitada for maior ou igual a 18, então quer dizer que apresentará a mensagem maior de idade, tá? No entanto, se a condição for verdadeira, esse bloco de código deverá ser executado. Se a idade for verdadeira, esse bloco de código será executado. Vou executar aqui, vou dar a idade 18. Vou apresentar aqui a mensagem de maior de idade. Vou apresentar a mensagem aqui, 19, maior de idade. Vou apresentar aqui 2. Não apresentou nenhuma mensagem. Por que não apresentou nenhuma mensagem? Porque a estrutura condicional simples ele permite apresentar apenas a mensagem caso a condição for verdadeira. Nesse caso, se a condição for verdadeira,
não é? É que será apresentada uma mensagem. Mais um exemplozinho aqui. Faça um algoritmo para receber um número qualquer. O algoritmo deve informar ao usuário se esse número está entre 10 a 50. Então, já com o Portugal aberto, vamos então executar o exercício. Primeira coisa, vamos pedir o número inteiro, número, escreva, digite o número, leia, número, depois de pedido o número, lido. Depois de pedir o número e lido, nós vamos então executar a condição. Se a nossa condição, vamos executar um bloco de código. Qual deve ser a nossa condição? A condição é o elemento que nós vamos usar para saber se a mensagem deve ser executada ou não, tá? Então, o algoritmo deve informar o usuário se esse número está entre 10 e 50, não é? Está entre 10 e 50. Nesse caso, se o número estiver entre 10 e 50, deve dizer, olha, o número está entre 10 e 50. Como é que vamos saber? Vamos fazer aqui um teste. Nesse caso, se o número digitado é maior ou igual a 10 e o número digitado for menor ou igual a 50. Então, se o número estiver entre, se o número digitado for maior ou igual a 10 e menor ou igual a 50, quer dizer que está dentro do intervalo. Então, aqui escreva, está no intervalo. Vou executar aqui. Número 2 não está no intervalo. Número 15 está no intervalo. Número 52 também não está no intervalo. Somente o número 50 está no intervalo. E assim sucessivamente, tá? Não esqueça de praticar, que é para você poder também, tanto poderes fazer os teus testes aí e verificar se realmente funciona ou não. E claro, se você puder resolver de uma outra forma, de uma outra maneira, pode sempre deixar nos comentários que nós vamos ter muito gosto de poder depois acompanhar cada uma delas, tá? Sem mais delongas, vamos então falar sobre o próximo aspecto. Portanto, existem também a outra estrutura condicional, que é a estrutura condicional composta, que onde nós usamos o se se não. Como é que ele funciona? A estrutura condicional composta, ele executa um bloco de código se a condição apresentada for verdadeira e executa um outro bloco de código se a condição for falsa. Ou seja, dois blocos de código serão executados. Um bloco de código será executado se a condição for verdadeira e o outro bloco de código será executado se a condição for falsa. O que nós vimos, nesse caso, na estrutura condicional simples, era que nós só podíamos exibir um bloco de código se a condição fosse verdadeira. E quando a condição era falsa, não nos era permitido apresentar nenhuma outra mensagem ou nenhum outro bloco de código. Limitação que nesse caso já é ultrapassada usando a estrutura condicional composta, onde será apresentado um bloco de código se a condição for verdadeira e será apresentado um outro bloco de código se a condição for falsa. Tá? Então, para a gente poder, de forma pragmática, ver como ele funciona, temos aqui um exercício que é para a gente praticar. Faça um algoritmo para receber uma idade do utilizador e apresente uma mensagem dizendo que é maior de idade se a idade for maior ou igual a 18. Se não for maior de idade, apresenta a mensagem é menor de idade. Tá? Nós temos aqui já o nosso visual, o nosso Portugal Studio, tá? Então nós vamos resolver esse exercício.
Mas a primeira coisa é pedir aqui a idade, declarar a idade, declarar idade, escreva, eh, digite a idade. Tá? Leia idade. Nós aqui vamos usar a nossa estrutura condicional. Se, nesse caso, qual é a condição que nós vamos usar? Se idade for maior ou igual a 18, quer dizer que é maior de idade. Então, vou escrever aqui, escreva maior de idade. Nesse caso, se a condição for verdadeira, vai ser executado esse bloco de código. Se a condição for falsa, o que é que vai ser executado? Vai ser executado aqui um outro bloco de código. Se não, escreva menor de idade. Tá? Dessa forma, nós temos a nossa condição, é essa aqui. Se a idade for maior ou igual a 18, isso vai ser executado. Se não, esse senão vem contrapor a condição. Se a condição não for cumprida, se for apresentado um valor qualquer que não cumpra essa condição, esse bloco de código será executado. Então, vou digitar a idade 17, menor de idade. Vou digitar a idade 25, a maior de idade. Vou digitar a idade 18, maior de idade. Então, essa estrutura condicional permite enviar uma mensagem caso a condição for verdadeira e caso a condição for falsa. Tá? É assim que funciona a estrutura condicional composta. Mas vamos ainda ver mais um exercício que é para a gente ter, portanto, uma consciência mais sólida sobre como é que ele realmente funciona. O exercício atual nos pede para fazer um algoritmo para receber um número qualquer. O algoritmo deve informar ao usuário se o número digitado está entre 10 a 50 e informar se não estiver. Portanto, o algoritmo deve informar se o número digitado está entre 10 e 50 ou se não. Então, inteiro número, que é o número que vamos solicitar. No entanto, escreva, digite o número. Leia número. Depois de ler, se vamos aplicar aqui a condição, o número for maior ou igual a 10 e o número for menor ou igual a 50, o que vai acontecer? Vamos informar. Está no intervalo. E se não estiver, escreva não está no intervalo. Ou seja, antes só podíamos dizer que está no intervalo e se não estivesse não podíamos informar nenhuma mensagem. Agora nós já podemos. Digito o número 5, não está no intervalo. Digito o número 40, está no intervalo. Digito o número menos 7, não está no intervalo. Digito o número 28 ou 25, está no intervalo. Tá? Então, usando a estrutura condicional composta, é assim que nós podemos resolver esses exercícios. Existe também a estrutura condicional aninhada, que é usado usando se não se. Na estrutura condicional aninhada, nós temos a presença de mais de uma condição, ou seja, nós temos uma estrutura que nos permite testar a primeira condição, testar a segunda condição, testar uma terceira condição e somente se nenhuma das condições testadas
for verdadeira, temos no final um senão, não é? Onde será apresentada um bloco de código, será executado um bloco de código se nenhuma das condições acima for executada. Tá? Então nós temos a primeira condição, o se não a segunda condição, se não a terceira condição, se não uma quarta condição, se nós assim precisarmos, e um senão para o caso ou para a situação de nenhuma das condições acima forem consideradas verdadeiras. Então, vamos testar aqui alguns códigos. Escreva um programa e peça ao usuário sua idade. Informe em qual faixa etária ele se encontra. Nesse caso, criança, adolescente e adulto. Uma criança tem até 12 anos. Um adolescente tem entre 13 e 18 anos. E um adulto, se for maior que 18 anos. Já no Portugal, tá? Vamos então resolver esse exercício. Primeiro vamos pedir a idade. Declaramos primeiro a idade, não é? Declaramos a idade. Vamos solicitar a idade. Em, vamos ler a idade. E agora nós vamos testar. Se a idade for menor que 12, quer dizer que criança, porque uma criança tem que ter até 12 anos. Tá? A criança tem, não importa de onde começa, pelo menos até 12 anos, se for menor que 12, nesse caso menor ou igual a 12, até 12 anos é menor ou igual a 12, então é considerado como criança. Vamos escrever aqui, escreva criança, tá? Agora, se não for criança, ou seja, partindo da idade em que ele é criança até aos 18 anos, ele é considerado como adolescente. Ou seja, se não for considerado criança, que é até os 12 anos, ele tem até o limite de 18 anos para ser considerado adolescente. Então, aumenta aqui. Se não, quer dizer, ou seja, se não for criança, né? Se não for criança, e se a idade digitada estiver menor ou for pelo menos até 18 anos, ele é considerado como adolescente. Nesse caso, se idade for menor ou igual, nesse caso, menor de 18 anos, é considerado adolescente, tá? Nós aqui vamos apresentar, escreva adolescente. Ou seja, se a idade for menor de 12, menor ou igual a 12 e menor, nesse caso aqui, que 18 vai ser considerado adolescente, tá? E só no caso dele não for nem um nem outro, é que vai ser apresentado como adulto, tá? Nós aqui então temos, se for menor que 12, é criança. Se não for criança, for menor que 18, é adolescente. E se não for nenhum nem outro, ele é adulto. Vou digitar aqui a idade então, se eu digitar a idade 12, criança. 5 é criança. 14, adolescente. 13, adolescente. 20, adulto. 18, adulto. Tá? Então, essa é uma das formas da gente resolver esse exercício usando as condições aninhadas, tá? A estrutura condicional aninhada. Tá? Vamos então para mais um exercício que é para a gente ter de forma sólida esses conhecimentos entendidos. Vamos então resolver esse exercício. Primeira coisa, vamos declarar uma variável para receber esse número. Meter um número, ou nesse caso nota.
Escreva, vamos solicitar a nota. Digite a nota. Vamos ler a nota. Então vamos ver aqui um bocadinho a forma de receber esse valor. Se, aqui é a nossa primeira condição. Se a nota tiver entre 0 e 49, nesse caso, se a nota for maior ou igual a 0 e a nota for menor ou igual a 49, nesse caso, deverá ser apresentado uma mensagem. Se você não estiver a compreender como é que está a ser montado essa estrutura, por favor, volte a reler, volte a estudar a aula onde nós falamos de operadores lógicos e operadores relacionais, tá certo? Inclusive, eu vou deixar aqui em cima a aula que é para você poder ler muito rapidinho. Então, aqui eu vou escreva um, reprovado. Tá? Nesse caso, se não for reprovado, eu vou dizer aqui, se não for reprovado, e se a nota for menor que 69, nesse caso, vai ser, tem que ser, a nota vai ser maior do que esse valor, porque essa condição vai ter que ser falsa. Se essa condição vai ter que ser falsa, quer dizer que vai ter que ser maior do que 49. Maior do que 49 é 50, que é esse valor que temos aqui já. E menor ou igual a 69. E nesse caso, menor ou igual a 69. Nós aqui vamos apresentar a mensagem de, escreva, vamos apresentar a mensagem de recuperação. Recuperação, tá? Vamos, nesse caso, se não, se, para a outra condição, que é no caso dessa situação, que é no caso de se essa condição não for cumprida, não é? Nós vamos ter uma outra condição. Se a nota for menor ou igual a 89. Se for menor ou igual a 89. Nesse caso aqui, temos uma outra mensagem que vai dizer, escreva, aprovado, tá? E depois temos uma outra condição, se não, se a nota for até 100. Nesse caso, até aqui, se a nota for menor ou igual a 100. Se for menor, se a nota for menor ou igual a 100, vai apresentar a nossa mensagem a dizer aprovado com louvor, tá? Aprovado com louvor, tá? Tendo isso feito, vamos fazer nosso teste. Digita a nota 5, reprovado. Digita a nota 50, recuperação. Digita a nota 90, aprovado com louvor. Digita a nota 85, aprovado. Então, esse é um pequeno teste que a gente fez sobre o nosso código, tá? Para a gente ver que realmente está a funcionar. Não se esqueça de praticar, 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 praticar. Praticar é essencial para o processo de aprendizagem. Vamos então falar para a última estrutura condicional que a gente tem, que é a estrutura condicional caso. Tá? A estrutura condicional caso é uma estrutura onde um bloco de código será executado de acordo aos valores de entrada. Ou seja, nós temos
um conjunto de valores pré-definidos e caso a variável escolhida para a condição, portanto, atinja ou tenha os valores que a gente pré-definiu, um conjunto de bloco de código será executado. Vamos, sem mais delongas, exercitar um bocadinho, tá? Porque eu acho que é dessa forma que nós efetivamente aprendemos melhor. E já com Portugal aberto, vamos então desenvolver um programa que permita ao usuário escolher entre diferentes unidades de medida, metros, centímetros e polegadas, tá? Vou então aqui solicitar. Primeiro vou declarar, né? Vou declarar um- uma variável unidade. Vou escrever aqui, escreva. Eu vou fazer em forma de menu, tá? É, escreva, ou digite, tá? Unidade A, selecionar. Dois pontos, unidade barra N, escreva. Para, metros, escreva. 2 para eh, centímetros e escreva 3 para polegadas, tá? Então, aqui no final, eu posso meter, assim, escreva, minha escolha é dois pontos e a mensagem. Então, de leia, vamos ter o valor da unidade. E depois que a gente escolher o valor da unidade, vamos usar a estrutura caso. Como é que ela funciona? Primeiro temos uma palavra reservada à escolha, onde nós metemos a palavra que nós queremos usar para escolher, nesse caso unidade. E aqui usamos as chavetas. Dentro das chavetas é onde nós metemos os casos, não é? Quais são as condições, quais são as predefinições que nós vamos ter. Caso o escolha for 1, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos apresentar uma mensagem a dizer, olha, escreva, foi selecionado metros. Podemos até, antes de apresentar, usar uma função para limpar a tela. Não é? Usamos a função limpa, que é para nós termos a tela limpinha. Não é? E depois nós vamos usar o para. Tá? Depois disso, podemos ir para o nosso segundo caso, que é o caso for do estado 2. O que vai acontecer? Podemos limpar também. E vamos apresentar aqui o nosso escreva. Foi selecionado centímetros. Vamos pedir para ele parar. Uma palavra reservada. Caso 3, vamos limpar, né, para limpar a tela. Escreva. Foi selecionado polegadas. Ponto. Para. E podemos apresentar um caso contrário, que é no caso de nenhuma que é no caso de nenhum dos casos aqui for, portanto, selecionado, não é? Caso contrário, dois pontos, damos aqui uma mensagem. Escreva, eh, não percebemos a sua opção, tá? Feito isso, nós executamos aqui, ok? Parece que deu um erro. Sim, pessoal, não é para, é pare, pare, pare e pare. Quando eu clicar em OK de novo, ok, nós já temos aqui a nossa mensagem a funcionar devidamente. Eu vou selecionar aqui, olha, a minha opção é 1. Ele limpou a tela, limpou a mensagem que estava aqui, disse, olha, foi selecionado metros. Se eu selecionar 2, limpou a tela e foi selecionado centímetros. Se a opção 3, foi selecionado polegadas. E se a gente selecionar, por exemplo, 5, que não foi 8, que não foi pré-configurado, qual é a mensagem que deverá apresentar? Olha, não percebemos a sua
opção. Não percebemos a sua opção. Se eu quiser clicar de novo e querer clicar 90, não percebemos a sua opção. Ou seja, foi digitado um valor que não está nos casos esperados. Vamos então resolver mais um exercício para, portanto, consolidar a estrutura condicional. Caso. Vamos criar aqui uma calculadora simples que permita ao usuário escolher entre operações matemáticas básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. O programa deve pedir dois números e realizar a operação escolhida pelo usuário. Então, nós aqui podemos resolver isso de diversas maneiras. Primeiro, podemos escolher a operação e depois pedir os números. Primeiro pedir os números e depois realizar a operação, tá? Mas vamos pedir primeiro os números e depois vamos operar, tá? Para a solução, portanto, ser ligeiramente mais curta. Primeiro, vamos pedir um número inteiro, nesse caso, número 1 e um número 2. Vamos, portanto, declarar também uma variável para a opção que ele vai escolher. Já declarados os números, vamos então solicitar o número 1 e o número 1 e o número 2. Escreva, digite o primeiro número. O primeiro número. Dois pontos, espaço, leia, num 1, que é a variável. Escreva, digite o segundo número. Dois pontos, espaço, leia, número 2. No entanto, escreva aqui, já pedimos os dois números, agora vamos apresentar quais são as opções que existem, tá? Escreva opção 1, ou seja, digite 1 para somar, a n, escreva, digite 2 para subtrair, escreva, digite 3 para multiplicar, a n, e escreva, digite 4 para dividir, ponto barra n. Aqui podemos meter escreva, minha escolha é, dois pontos, leia a opção. Depois que ele digitar a opção, escolha, que é a opção que vai ser analisada, não é? E dentro da escolha, vamos apresentar caso 1, o que vai acontecer? Nós podemos pedir que ele some já, tá? Então, nós aqui podemos falar assim, olha, escreva o resultado da soma é, dois pontos, número 1 mais número 2, tá? Aqui falta uma vírgula. Aqui vamos meter um pare e fechou. Vou dar aqui uma quebra de linha para ficar mais bonitinho aqui. Caso for de estado 2, escreva o resultado da subtração é, dois pontos, vírgula, número 1 menos número 2. Pare. Caso 3, escreva o resultado da multiplicação é, dois pontos, número 1 vezes número 2, pare,
E caso 4, escreva o resultado da divisão é dois pontos, vírgula, número 1 dividir por o número 2, tá? E vamos ter aqui um pare. E no final, que é o caso contrário, no caso de não for selecionada nenhuma das opções, podemos escrever aqui, escreva opção inexistente, tá? Porque nesse caso, de qualquer uma das opções escolhidas não for existente. Vou executar aqui, vou deixar o primeiro número, digitar o número 8, e o segundo número, vou digitar o número 4. Vou escolher a opção, escolher a opção que eu quero, vou estar a primeira opção. A opção que eu quero é a opção somar. Eu tenho aqui 12, que 4, 8 mais 4 são 12. Se eu escolher 8, 4, 2, subtração é 4. 8, 4, 3, multiplicação é 32. 8, 4, 4, divisão é 2. Portanto, é assim que nós podemos, portanto, executar a estrutura condicional caso. Tá? Caso tenha ficado alguma dúvida na aula, você pode sempre rever a aula, pode reassistir a aula, vá lá no princípio, não tenha preguiça, não tenha receio. Se tiver alguma dúvida, faça uma mensagem para nós, que deixe aí nos comentários que nós vamos ter muito gosto em voltar a explicar esses conceitos, se for preciso, tá? Recomende essa aula para quem você sabe que está com dificuldades tanto entender esses conceitos, que nós estamos aqui para ajudar. Não esqueça de deixar aquele joinha que dá muita garra aqui no pessoal que está trabalhar conosco e a mim próprio também, não é? E, no entanto, não se esqueça de subscrever no canal, tá? Espero te ver na próxima aula, onde nós iremos fazer exercícios, nós iremos resolver muitos exercícios voltados à estrutura condicional, estrutura condicional se não, se, e a estrutura condicional caso, que são as estruturas condicionais simples, estrutura condicional composta, estrutura condicional alinhada, estrutura condicional caso. Tá? Espero ver-te na próxima aula e até já.